Presidente, obrigada mais uma vez por nos receber aqui no Palácio do Planalto, mais uma entrevista com o senhor. E eu queria começar perguntando sobre Dona Lindu. Na verdade, o senhor fala sempre que Dona Lindu ensinou que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. O senhor aprendeu isso desde pequeno. E a gente vê aí os economistas dizendo que para a gente manter o arcabouço, a gente precisa cortar entre 15 e 20 bi, que é mais ou menos o cálculo que eles fazem. Eu lhe pergunto, o senhor está disposto a contingenciar esse valor para poder manter a credibilidade do arcabouço e do ministro Fernando Haddad também? Não, veja, primeiro eu tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar. Você sabe que eu tenho uma divergência histórica e uma divergência de conceito com o pessoal do mercado. É que nem tudo que eles tratam como gasto, eu trato como gasto. Outro dia eu estava numa entrevista coletiva com jornalistas e eu perguntei para os jornalistas: quando o empresário de vocês dá um aumento para vocês de salário, é gasto ou investimento? Porque é isso que está em jogo, na verdade, Renata. Veja, por que eu falo muito da Dona Lindu? Porque a minha mãe, a gente era em 8 irmãos, a gente trabalhava, chegava no final do mês, a gente entregava um envelope. Naquele tempo a gente recebia um envelope com dinheiro dentro. Chegava em casa, colocava o envelope numa mesa. Minha mãe, que era analfabeta, não sabia fazer um ó com um copo. A minha mãe pegava o dinheiro, juntava tudo e começava a contar e começava assim: esse aqui é para pagar a padaria, esse aqui é para pagar o armazém, esse aqui é para pagar não sei das contas, esse aqui é para pagar as contas. Se sobrasse alguma coisa, ela falava: isso aqui é para você, isso aqui é para você, isso aqui é para você, e mais o dinheiro do transporte. Então a minha mãe dizia: a gente nunca pode gastar mais do que a gente ganha. Se a gente tiver que fazer uma dívida, nós temos que fazer uma dívida em alguma coisa que aumente o nosso patrimônio, para você ter um ativo a mais. É isso que balizou o meu comportamento na questão da economia. Eu, às vezes, Renata, fico irritado, porque eu não sou o marinheiro de primeira viagem. Eu sou o presidente da República mais longevo desse país, depois de Getúlio Vargas e de Dom Pedro II. Sabe? Então, eu tenho experiência de administração bem-sucedida. O que aconteceu no país de 2003 a 2010? Esse país cresceu em média 4%, o maior crescimento dos últimos anos. Quando eu deixei a presidência, esse país crescia 7,5%, o varejo crescia 13% e o PIB crescia 7,5%, com a inflação controlada. É esse país que eu estou construindo. E se você pegar os dados de hoje, depois eu vou dar uma cópia para você do que eu tenho aqui, você vai perceber que não tem um único número que diga que o Brasil tem qualquer problema. A gente está crescendo mais do que a previsão do mercado. O mercado previa 0,8%, nós crescemos 3%. O mercado previa inflação descontrolada, a inflação está totalmente controlada. Sabe? A única coisa que não está controlada é a taxa de juros. O restante, o Brasil está totalmente, sabe, gerando 2.550.000 empregos no ano e 7 meses. A massa salarial crescendo 11,7%. O salário mínimo reajustado 2 vezes acima da inflação. Sabe? Invenção do imposto de renda para quem ganha 2 salários mínimos, e eu pretendo chegar a R$5.000 de desconto no imposto de renda. Tiramos 24 milhões de pessoas da fome. Então, Renata, eu posso te dizer com a experiência, sabe, que eu tenho de gerenciar esse país. Nós estamos vivendo um bom momento. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, que é o seguinte: eu vivo o meu melhor momento político. Eu estou muito tranquilo, eu estou muito ciente do que tem que fazer, estou muito ciente do que nós encontramos, estou muito ciente do que nós preparamos. É como se você tivesse chegado na faixa de Gaza, tudo destruído. Não tinha Ministério da Cultura, Ministério da Igualdade Racial, Ministério de Mulher, não tinha nada. Nós fomos criando, recuperando até merenda escolar, sabe? Fazia 7 anos que não aumentava. Bolsa de estudantes da CAP também não aumentava há 7 anos. Ou seja, nós recompusemos tudo isso. Mais dinheiro para a universidade, mais dinheiro para a educação. Então, o país está vivendo um momento muito excepcional. Um dado para você ter em conta, Renata: quando eu deixei a presidência em 2010, esse país vendia 3.800.000 carros por ano.
Quando eu votei em 2022, 2023, esse país vendia só 1.800.000 carros por ano. Metade dos carros que a gente vendia em 2010. Agora nós estamos recuperando. Eu já conversei 2 vezes com a indústria automobilística. Eles já me anunciaram investimento de 130 bilhões até 2028, o que é o maior investimento feito nesses últimos 10 anos. A indústria de alimentos está investindo 120 bilhões. A siderúrgica está investindo 100 bilhões. Nós estamos vivendo um momento riquíssimo de transição, sabe, energética desse país, de transição climática, que é uma coisa extraordinária, uma oportunidade desse país crescer como jamais nós tivemos. E, além do que, nós recuperamos o Brasil para o mundo. Sabe, nós recuperamos o Brasil para o mundo. Eu voltei a viajar ao Brasil e agora o mundo vem para o Brasil. O mundo vem para o Brasil no G20, o mundo vem para o Brasil nos BRICS e o mundo vem para o Brasil na COP30. É esse país que eu tenho certeza absoluta, Renata, de dizer para você e dizer para quem está nos assistindo que vai dar certo. Eu digo para o Haddad. Às vezes o Haddad fica nervoso, fica irritado com alguma coisa que está demorando na Câmara. Eu falo, Haddad, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, porque se tudo der errado, ainda assim vai dar certo. Presidente, então, se o governo não conseguir manter a meta diante desse cenário, o senhor vê problema de mudar a meta para não ficar refém da meta? Renata, é apenas uma questão de visão. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande. Esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores. Porque esse país não tem nenhum problema se é déficit 0, se é déficit 0,1, se é déficit 0,2, não tem nenhum problema para o país. O que é importante é que esse país esteja crescendo, o que é importante é que a economia esteja, sabe, crescendo, o que é importante é que o emprego esteja crescendo, o que é importante é que o salário esteja crescendo. Por exemplo, quando alguém fala o seguinte, o presidente Lula precisava desvincular o salário mínimo da Previdência Social. Renata, o mínimo, já disse, é o mínimo. Não tem nada mais baixo que o mínimo. Então eu não posso cortar o mínimo, porque ele já é o mais baixo de tudo. O que é que eu estou fazendo? Ora, quando você tem que dar aumento para o salário mínimo, você faz a reposição inflacionária. Se a inflação foi 3%, você repõe 3%. O que é que nós estamos incluindo? O crescimento do PIB. Nos últimos 2 anos, a média, a gente dá de aumento para o salário mínimo. Então, se durante 2 anos o PIB crescer 6%, a gente, além da inflação, dá 6% de aumento. O que é humanamente justo, socialmente justo. Por quê? Porque o crescimento da riqueza do país, que é o resultado da produção de 203 milhões de brasileiros, tem que ser distribuído de forma equitativa para todo mundo. Ou seja, essa meta de déficit 0, ela não está engessada. Veja, ela não está rejeitada, porque nós vamos fazer o que for necessário para cumprir o arcabouço fiscal. Ou seja, a responsabilidade... Renata, se você lembrar da campanha, você está lembrado que eu dizia na campanha o seguinte: nós vamos criar um país com estabilidade política, nós vamos criar um país com estabilidade jurídica, nós vamos criar um país com estabilidade fiscal, com estabilidade econômica e com estabilidade social. E eu ainda dizia, e tem mais uma coisa que a gente vai cumprir: esse país terá previsibilidade. Ninguém será pego de surpresa com as coisas que nós vamos fazer, porque eu quero fazer à meio-dia, não à meia-noite. Sempre à meio-dia, com todo mundo assistindo. E a gente tem que levar em conta o que nós já alcançamos agora. Renato, eu comecei a governar o país sem orçamento. Você está lembrado que pela primeira vez a gente teve que fazer uma PEC de transição para permitir que a gente pudesse chegar ao final do ano e governar, para que a gente pudesse reajustar o Bolsa Família, que já tirou 24 milhões e meio de pessoas da fome. Então, essa responsabilidade, esse compromisso é que eu posso dizer para você, como se estivesse dizendo para um filho meu, como se estivesse dizendo para minha mulher: responsabilidade fiscal eu não aprendi na faculdade, eu trago ela de berço, eu trago ela dos conselhos da dona Lindu. Não gaste o que você não tenha, não faça dívida que você não pode pagar. É por isso que em 2005 eu chamei o FMI aqui e falei para o FMI: eu quero pagar para vocês. E o presidente do FMI falava: não, Lula, nós não precisamos receber, não precisamos de dinheiro. Eu falei: mas eu quero pagar porque eu não quero dever.
pagamos 30 bilhões que devíamos e ainda emprestamos 15 bilhões de dólares para o FMI, depois da crise de 2008. Então, seriedade fiscal eu tenho mais do que quem dá palpite nessa questão fiscal no Brasil. Presidente, vou trocar de assunto porque é inevitável a gente não falar do atentado que aconteceu contra o candidato Donald Trump. Eu queria saber do senhor, o senhor pretende propor alguma coisa para poder diminuir essa violência política que a gente está vendo, e não foi o primeiro atentado, aconteceu no Brasil, na Argentina, no Japão, no Equador. Queria saber se o senhor tem alguma proposta nesse sentido e também queria saber se o senhor acha que, de alguma maneira, esse tiro de raspão na orelha vai beneficiar o Trump nas urnas? Olha, primeiro, o que eu posso dizer para você que nós vamos fazer é pregar civilidade na política. Civilidade. O que o mundo está precisando é de civilidade na política. Nós precisamos aprender a conviver democraticamente na diversidade. Eu não sou obrigado a gostar de você, você não é obrigado a gostar de mim, você não precisa concordar comigo, eu não preciso concordar com você, mas nós temos que nos respeitar. Você tem o direito de ter a tua opinião, eu tenho o direito de ter a minha. Quando chega num processo eleitoral, essas opiniões vão para debate e o povo vai de forma soberana escolher quem é o presidente da República. Quem for eleito governa, quem for derrotado chora e se prepara para os próximos embates. Foi assim que eu fiz em 89, 94, 98, porque ninguém perdeu mais eleições do que eu. E estou aqui, sabe, forte, sabe, e com muita vontade de fazer as coisas certas. Então, eu acho que é abominável a violência, é abominável qualquer tipo de violência. Não é só com o presidente Trump, é a morte de um prefeito numa cidadezinha do interior, é a morte de um vereador numa cidadezinha do interior. Então, é preciso que a gente volte a ter tolerância. Tolerância. O que nós temos hoje, Renata, é a derrota do argumento. O argumento vale muito pouco. O que vale hoje é mentira. O que vale hoje é fake news. Porque quando você está dizendo a verdade, você tem que argumentar. Quando você está contando uma mentira, você não tem que argumentar. Você percebe? Então, essa diferença que está fazendo hoje falta na sociedade brasileira. A volta do argumento para os debates políticos. A volta do argumento para a civilidade na relação humana. Está faltando um pouco de paixão, está faltando um pouco de solidariedade, está faltando um pouco de compreensão, sabe, dos problemas do mundo. A União Europeia está nervosa por causa da migração. A migração é resultado da pobreza que se permitiu que alguns países ficassem durante séculos. Se houvesse investimento nesses países, certamente ninguém queria viajar para ir para outro país. A gente só viaja ou porque a gente quer passear ou a gente viaja para sobreviver. Da mesma forma que a minha mãe saiu em dezembro de 52 de Gareum e veio para São Paulo andando 1.800 quilômetros de Pau de Arara para sobreviver. Então, ao invés de a gente transformar os pobres em inimigos, vamos tentar encontrar uma solução. É por isso que nós estamos fazendo no G20 uma campanha forte para que a gente crie um movimento, sabe, de combate à fome e à pobreza no mundo. Contra a desigualdade, contra a fome e contra a pobreza. Renato, o mundo já produz alimento suficiente. A tecnologia e o avanço da genética já produziu o alimento muito mais em área muito menor. Então, nós temos que fazer com que as pessoas tenham acesso ao bem básico de sua sobrevivência. Se a gente fizer isso, não precisa ter violência. Agora, o senhor acha que, de alguma maneira, ele vai ser beneficiado? Olha, eu acho que depende do jeito que ele explora isso. Depende do jeito. Ou seja, é muito difícil você não sensibilizar uma parcela da sociedade quando você é agredido, quando você sabe, morto, aí o teu herdeiro ganha, sabe? Porque isso comove a sociedade. É importante lembrar, Renata, que o ser humano normal, ele é mais emoção do que razão. Então ele fica emocionado, ele fica, sabe, deprimido. Então ele vai, vou votar no coitadinho. Eu não sei quais foram as respostas que os democratas deram, não sei qual foi a resposta que os políticos deram. Eu, sinceramente, acho que o Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com o braço erguido, aquilo, se fosse encomendado, não saía melhor.
sabe? Mas, de qualquer forma, ele vai explorar isso. Sabe? Cabe aos democratas encontrar um jeito, sabe, de não permitir que isso seja a razão pela qual ele possa ter votos. Presidente, a gente estava falando de eleições, o senhor falou de desinformação, de fake news. A gente tem hoje as big techs que não estão reguladas, que elas são as maiores disseminadoras de desinformação e de fake news. O senhor sabe bem na campanha o que aconteceu e o que deve acontecer agora na campanha de 24. E eu lhe pergunto, o governo não tem que agir de forma mais firme, dar mais peso nessa discussão? Eu sei que isso é com o Congresso, mas não cabe, principalmente também ao Palácio do Planalto, agir com mais firmeza nessa discussão? Olha, cabe ao Palácio ter uma posição sobre isso. E eu quero te dizer, sabe, com muita veemência, mas muita veemência, de que não é possível essas empresas continuarem ganhando dinheiro, disseminando mentiras, disseminando inverdades, fazendo provocação, campanha contra a vacina, campanha favorável a isso, campanha favorável a aquilo, sem levar em conta, sabe, nenhum compromisso com a verdade. Nós tínhamos um projeto que estava quase para ser votado. Eu, sinceramente, não sei por que o projeto do Orlando não conseguiu andar na Câmara, mas eu sou favorável a que a gente tenha uma regulação urgente, porque essas empresas não pagam imposto no Brasil, essas empresas ganham bilhões de publicidade, essas empresas têm muito lucro com a disseminação do ódio nesse país e no mundo inteiro. Então, eu acho que nós temos que tomar uma decisão. Possivelmente essa semana eu vou ter uma reunião com o meu ministro da Justiça para a gente discutir um critério de discutir com o Congresso Nacional se a gente retoma aquele projeto que estava, se a gente vai apresentar uma outra proposta, se o Congresso vai apresentar uma proposta. O dado concreto é que a gente não pode perder de vista a necessidade de fazer uma regulação, sabe? Para que as coisas voltem a uma certa normalidade. Essas empresas têm controle e elas não podem, para ganhar dinheiro, permitir as aberrações que a gente vê todo santo dia, sabe, nas redes digitais desse mundo. E são meia dúzia de empresas. E que o problema, Renato, é mais grave porque não é um problema de um país só. Esta é uma discussão que a gente vai ter que fazer em alguns fóruns internacionais. Primeiro, eu acho que a ONU deveria convocar uma assembleia para discutir esse assunto. Segundo, o G20 tem que discutir, os BRIC tem que discutir, o G7 tem que discutir, sabe? Porque é preciso uma saída coletiva para o mundo. É o mundo que está em risco. Aliás, eu vou dizer para você, é a democracia civilizada, a democracia da convivência democrática na diversidade que está correndo risco. Porque, sabe, esse comportamento dessas empresas Big Tech, ou seja, eles estão favorecendo simplesmente a mentira, a discórdia, sabe, entre os seres humanos. Renato, as aberrações que nós assistimos com, sabe, a questão climática no Rio Grande do Sul, a quantidade de mentiras, sem nenhum respeito, sem nenhum pudor ao sofrimento das pessoas, sabe? E isso eram milhares de visualizações, ou seja, gente ganhando dinheiro com a desgraça dos outros. Então, eu sou favorável à regulação e esse é um assunto que eu vou discutir com o ministro da Justiça e, se for necessário, o governo poderá enviar uma proposta. E seria uma medida provisória, por exemplo, ou não? Pode ser medida provisória, pode ser projeto de lei. Aí você tem que discutir com o Congresso para saber qual é a melhor forma de tramitação. Ou você faz uma medida provisória, ou você faz um projeto de lei com caráter de urgência urgentíssima, sabe, que é votado com muita rapidez também. Mas eu acho que para a gente construir, da mesma forma que a gente conseguiu aprovar uma política tributária, sabe, depois de 40 anos, e a gente aprovou num Congresso teoricamente, ideologicamente adverso, a gente conseguiu aprovar, numa demonstração da importância do diálogo, nós poderemos fazer também com a regulação, sabe, do funcionamento dessas empresas. Ou seja, é você fazer uma discussão com o Congresso, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os líderes dos partidos na Câmara e no Senado, com o governo, e construir uma proposta, ouvindo os empresários, ouvindo todo mundo. A gente não quer deixar ninguém fora. O que não pode é continuar do jeito que está. O senhor falou em diálogo, em ouvir todo mundo, em reunião com ministros, e eu lhe pergunto,
A gente que transita aqui no Palácio do Planalto e no Congresso, muitas vezes a gente vê lideranças políticas reclamando, ministro reclamando, porque eu não tenho acesso ao presidente, eu queria me encontrar mais com ele, não tem mais aquele corpo a corpo do Lula 1, Lula 2. Então, de vez em quando a gente vê essa reclamação. Hoje eu pergunto para o senhor diz que só Dom Pedro II e Getúlio tem mais experiência do que o senhor para governar o país. Com tanta experiência assim, hoje quem que o senhor ouve? Quem que tem coragem de virar e falar, presidente, o senhor está errado? Muita gente. Muita gente. Veja, primeiro porque eu estabeleço com as pessoas uma relação muito verdadeira. Isso com meus ministros, isso com outros que não são do meu governo, pessoas deputados. Ou seja, ninguém está proibido de falar comigo o que quer falar. Eu jamais ficarei de bitinho, jamais ficarei de cara feia porque você disse uma coisa que eu não gosto. Ou seja, se você disser uma coisa que eu não gosto, às vezes essas coisas podem me ajudar mais do que se você fosse uma pessoa lambibotas, ou seja, daquela que fica elogiando desnecessariamente. Então eu acho que eu dou guarida para as pessoas fazer as perguntas que quiserem. Eu tenho discussões sinceras no governo, com muitos ministros, e eu acho que as pessoas podem dizer não, a hora que quiser dizer não. Obviamente que o presidente da República é quem tem o poder de fazer ou não fazer as coisas. Mas eu gosto muito de ouvir. Então, eu gosto desde o tempo do movimento sindical. Não é uma prática presidencial. Toda vez que eu vou discutir algum assunto importante, primeiro, eu não gosto de tomar decisões precipitadas. O Chico Buarque uma vez falou, tudo que se for tomar de decisão é preciso que a gente crie o ministério do que vai dar caca. Então, eu sempre procuro ouvir as pessoas antes. Se é uma decisão econômica, eu ouço alguns economistas. Se é uma decisão política, eu ouço alguns dirigentes políticos. Eu telefono para o movimento sindical. Eu quero consultar uma série de pessoas para que, quando eu tomar medida, eu tenha consciência de defender as medidas que eu tomei. Então, isso é uma política, de sobrevivência que eu faço. Sempre foi assim, não é agora. Olha, não é verdade que eu tive mais convivência no primeiro e no segundo mandato do que agora. Não é verdade. Veja, eu passei um ano, eu estou com 1 ano e 7 meses de governo. O primeiro ano nós tivemos que fazer o quê? Primeiro, um processo de reconstrução interna do governo. Concurso, contratar de gente, aumento de coisas que estavam atrasadas sem aumentar há muito tempo. Eu te falei da merenda escolar, que estava há 7 anos, das bolsas da CAPES, que estava 6 ou 7 anos sem aumentar, e depois nós tivemos que reconstruir o ministério, recolocar as pessoas. Depois eu tinha que reconstruir o país no mundo. Veja, nesse primeiro ano, 7 meses, Renata, eu já fiz reuniões com 54 países da União Africana. Eu já fiz reunião com todos os países da União Europeia, eu já fiz reunião com todos os países da América Latina, eu já fiz reuniões com todo o país da América do Sul, eu já fiz reunião com todos os países do CARICOM, dos países do Caribe, e já fiz reunião com o G20, já fiz reunião com os BRICS, e já participei de 2 COP, uma antes de eu virar presidente e outra. Olha, por que eu fiz isso? Eu fiz isso para mostrar o seguinte, você sabe quantos mercados novos nós abrimos em 1 ano e 7 meses? 165 novos mercados para os produtos brasileiros. E isso é preciso muita política, é preciso viajar, é preciso vender aquilo que a gente tem de bom. É por isso, que o Brasil está bem na fotografia. É por isso que o Brasil é respeitado na fotografia. É por isso que o Brasil é levado a sério hoje nas discussões políticas. Porque eu aprendi uma coisa também com a dona Lindu. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas não tem ninguém melhor do que eu. O máximo que nós somos iguais. Com suas virtudes e com seus defeitos, nós somos iguais. Então, eu não sou um homem de baixar a cabeça para os problemas, não. E não tenho medo de discutir problema. O problema é feito para resolver. Mas é difícil lidar com esse Congresso. É difícil nada. O Congresso é o resultado da cara política do povo no dia da eleição. Então, se o povo tomou a decisão, você, ao invés de ficar achando ruim ou julgando, porque deputado é isso, deputado é aquilo, não. Converse com o deputado. Leve em conta que eles não são obrigados a concordar com você. Leve em conta que você tem que ter capacidade de argumentar para convencê-lo das coisas. E vamos à luta.
É por isso que nós, até agora, não perdemos nenhuma votação importante no Congresso Nacional. É importante lembrar isso. O senhor está me falando que escuta as pessoas e a gente tem ouvido também de muitas pessoas que seria bom o senhor indicar, dar uma sinalização de quem vai ser o presidente do Banco Central até agosto. Lhe pergunto, o senhor vai escutar, vai indicar até agosto? O próprio Roberto Campos Neto chegou a falar isso publicamente, de que seria boa essa indicação até agosto. O senhor pretende fazer isso? E outra, o senhor já tem em mente quem vai ser o novo presidente do BC? O Galípolo é um bom nome? O que eu acho engraçado na política é a quantidade de gente que dá palpite em coisa que não deveria dar palpite. Porque política e técnico de futebol, sabe? Todo mundo dá palpite, todo mundo marcaria o gol de pênalti, todo mundo marcaria o gol de falta, todo mundo, sabe? Na prática não é assim. Na prática eu tenho o direito de escolher o presidente do Banco Central. É importante votar a um fato histórico. O Banco Central não era independente como ele é hoje. E eu duvido que tenha tido um presidente mais independente que o Henrique Meirelles, que foi meu presidente do Banco Central por 8 anos. É importante lembrar que o Meirelles era tucano. Ele tinha sido eleito pelo PSDB do estado de Goiás. E eu o convidei para ser presidente do Banco Central. Ele foi presidente e foi extraordinariamente bem sucedido no governo. Essa autonomia que eu acho, não precisava uma lei, sabe, para dar independência. O cidadão está lá, ele tem uma função. Ele tem que cuidar da política monetária, ele tem que cuidar do cumprimento das metas de inflação. Então, eu vou escolher a pessoa na hora certa. Na hora que eu tiver um nome correto, eu vou chamar o Haddad, eu vou conversar com o Haddad e vamos discutir a indicação. Não tem um tempo certo para indicar. Não tem um tempo certo, só tem um tempo certo. Mas então não tem um nome certo ainda também? Não tem um nome certo ainda. Ou seja, tem muita gente boa, sabe? Tem muito palpite, chega muito nome para mim. Você sabe que todo mundo gosta de indicar um nome. Olha, pega fulano, pega Renata, pega... Não, eu estou com muita paciência, com muita tranquilidade, porque eu sei o que representa o Banco Central. Eu sei da responsabilidade, até porque a definição da meta de inflação não é do Banco Central, é do Conselho Monetário. E o Conselho Monetário, nós fizemos uma discussão agora e mantivemos a meta de 3%, que é um desejo. A inflação está totalmente controlada, totalmente controlada. Então, o Brasil está vivendo um momento muito bom. Obviamente que não fizemos tudo que o povo precisa. Está muito longe da gente fazer tudo que o povo precisa. Mas a gente comparar com o que era 17 meses atrás e a gente vê o Brasil de hoje, as pessoas voltaram até a sorrir. O mundo está tão engraçado que tem um monte de gente que nem foi condenada ainda, já quer anistia. Porque primeiro você espera ser condenado, você vai ser processado, você vai ser julgado, aí sim você pode discutir anistia. Mas as pessoas nem foram julgadas, já estão pedindo anistia. Significa que essas pessoas estão dizendo: eu sou culpado, não precisa me condenar, mas anistia antes de condenar. O que é um absurdo. Nós estamos num processo de investigação, de apuração, sabe? Envolve a polícia, envolve a justiça. Quando esse processo estiver terminado, vamos discutir o que fazer. Não tem que ficar colocando o carro na frente dos bois. Presidente, vou ter que ir para a última pergunta, porque nosso tempo acabou, e eu te pergunto, como que o senhor vê a seleção brasileira hoje? Porque eu estava dizendo para o senhor, a última vez que eu acompanhei a seleção brasileira foi de 94. Eu não consigo nem opinar sobre isso. Eu queria saber a sua opinião. Bom, eu acompanho a seleção brasileira desde 1954. Eu tinha 9 anos de idade, eu tinha chegado em São Paulo em 1952, quando teve a Copa do Mundo de 54 na Suíça. E foi o mesmo ano que eu virei corintiano, porque o Corinthians foi campeão do 4º centenário, em 1954. A seleção brasileira é um luxo, ou seja, eu tive o prazer de pertencer a uma geração que viveu os melhores momentos que o futebol pode. Sabe, a seleção de 58 era uma epopeia, era uma coisa extraordinária. A seleção de 70 foi extraordinária, a de 62.
Então, o Brasil tem um potencial. A seleção de 2002 e 2006 era excepcional. A seleção de 94 era uma seleção que ela foi montada com pessoas que tinham uma causa. Quando o ser humano tem uma causa para brigar, ele vai e vence. O Romário tinha uma causa que ele precisava provar que estava errado com relação à capacidade dele. O Dunga tinha uma causa, porque foi derrotado em 90 e foi culpado pela derrota do Brasil. Bom, o que a gente percebe agora? Em 2002 a gente tinha uma causa, era uma seleção brilhante. Em 2006 a seleção era mais brilhante ainda, mas já não estava mais com a cabeça focada, sabe, em defender a nossa pátria, defender o nosso país, defender as nossas cores. É muita gente rica, muita gente pensando em publicidade, muita gente... Bem, mas eu continuo achando que a gente precisava convocar a seleção de forma diferente. Esse dia eu tive com o presidente da CBF aqui, eu falei para ele, olha, acho que está na hora de vocês fazerem um teste de convocar a seleção com jogadores que estão jogando no Brasil. Vai terminar o Brasileirão. É um campeonato extraordinariamente grande com os melhores times do Brasil. Ao terminar o Brasileirão, escolhe uma seleção, escolhe os 22 melhores jogadores, 2 em cada posição, e faz uma seleção para ver o que vai dar. Porque nós estamos convocando jogadores que estão no estrangeiro e muitos deles não são nem titular. Muitos deles estão jogando em time, sabe, não de primeira linha, não estão jogando nos times top, estão jogando em time secundário e estão convocados só porque estão no estrangeiro. É esse a credencial para ser convocado, é você estar no estrangeiro? E o cidadão que se mata aqui no Brasil, correndo 27 estados, disputando, merece uma chance. Merece uma chance de ter convocado até para fazer alguns amistosos para saber se são melhor ou não. Como eu acho que falta um pouco de compromisso com o Brasil, eu acho que seria importante fazer essa experiência de convocar uma seleção com os times que estão disputando o nosso Brasileirão. Todo brasileiro é um pouco técnico, né? Eu acho que, na verdade, se fosse técnico, eu seria mais ou menos igual o Guardiola. Eu queria colocar, primeiro, o time tem que jogar bonito. Segundo, o time tem que ter o máximo de controle da bola. E terceiro, quando chutar para o gol é para marcar. Acho que falta um pouco isso. Vamos pegar o meu Corinthians como exemplo. Eu sofro quando eu falo do Corinthians, nada, porque o Corinthians faz parte da minha vida. Eu gosto de paixão do Corinthians. Já vivi momentos tristes com o Corinthians. Já vi o Corinthians perder, sabe, jogos que era impossível de perder. Mas o que está acontecendo agora é que depois que o Corinthians foi campeão do mundo, depois da era do Ronaldão, no Corinthians foi uma era de ouro, depois da construção do estádio, eu imaginei que o Corinthians se transformar num time poderoso, um time tipo era o Milan, tipo é o Real Madrid, tipo é o Barcelona. Nós temos torcida, somos do estado mais rico da federação, sabe? Mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual foi o momento que as coisas não deram certo. E as coisas desandou. E hoje, sinceramente, eu assisto o jogo do Corinthians, o meu neto, eu tenho um neto chamado Pedro, que está com 13 anos, ele sofre muito. Ele sofre. Eu fico convencendo ele a perder a si mesmo. Você não pode sofrer. Mas eu também sofro. O Corinthians perde jogo nos últimos jogos, só para você ter ideia, nos últimos 4 jogos, o Corinthians sofreu 2 gols em todos os jogos. Não é possível. Não é possível. Então, sabe, o nosso time não está bem. Não tem jogador. Não contratou o jogador certo, eu fico sempre na expectativa de que aconteça um milagre. Mas também, se cair para a Série B, eu já vivi o Corinthians na Série B, sabe, quando eu era presidente da República. Mas eu acho uma pena o Corinthians, o Palmeiras está bem, o Flamengo parece que está bem, mas não está tão bem também, o Tite precisa tomar cuidado. Acho que o Atlético Mineiro é um time que eu imaginei que ia ser muito mais vigoroso, não está sendo. O Cruzeiro está surpreendendo, o Cuiabá está surpreendendo, o Bahia está surpreendendo. Então é o seguinte, eu amo futebol, amo. Eu lembro que uma vez a gente estava em 1992 numa reunião em Bragança Paulista do PT, quando a seleção brasileira foi entrar em campo no jogo. Um companheiro nosso chamado Manuel da Conceição
pediu a palavra, falou, eu sugiro que a gente fique de costa para não ouvir o hino nacional. Eu falei, então você sai da sala porque a gente vai ficar de frente e vai ouvir o hino nacional e ainda vai ver o jogo. A reunião está paralisada, nós vamos ver o jogo. Porque assim o povo brasileiro gosta de futebol, é apaixonado por futebol. Como é que eu vou deixar de ver um jogo do Brasil? Verdade. Então, querida, eu sou fanático por futebol, acompanho futebol inglês, acompanho futebol espanhol, acompanho futebol francês, acompanho futebol alemão. Agora estou acompanhando até o futebol da Arábia Saudita, porque o Cristiano Ronaldo está lá, porque o Paulinho foi para lá, porque o Renato Augusto foi para lá, sabe? Então, eu assisto agora tudo. Quando eu estou em casa de sábado, a única coisa que eu gosto de ver na televisão é futebol. Eu não gosto muito de ver notícias, porque normalmente fala mal de mim. Então, por que eu vou ficar vendo alguém falar mal de mim? Eu não vou ser masoquista de ficar sentado numa televisão vendo os caras dizer coisa que não aconteceu. Então, eu prefiro não ver. Assim eu não fico com raiva de ninguém, sabe? E vou tratando todo mundo bem, com muito respeito. Presidente, muito obrigada por essa entrevista, mais uma entrevista. Espero que tenham outras por aí. Obrigado a você, Renato. Obrigado a Record por essa entrevista. Eu fico muito feliz de poder conversar com a imprensa mais livremente. É aquilo que eu disse no começo, Renata. Eu, como ser humano, vivo o meu melhor momento. Aos 78 anos de idade, eu estou espiritualmente muito bem. Sabe, eu estou muito bem no meu casamento com a Janja. Aliás, a Janja é uma pessoa que diz não para mim muitas vezes. É importante, sabe, que ela quer discutir economia, quer discutir política de direitos humanos, política de gênero, política de igualdade. Tudo ela quer discutir. Eu acho maravilhoso, porque assim você tem possibilidade de almoçar ou jantar ou tomar café de manhã discutindo algum assunto importante. E eu muitas vezes ouço mesmo as pessoas. Eu muitas vezes mudo de posição quando eu ouço que uma pessoa é razoável nas suas explicações. Então, esse momento bom que eu vivo, eu quero dedicá-lo com intensidade ao Brasil. Eu voltei a ser presidente da República, Renata, porque eu tenho um compromisso de fé. Eu quero provar, mais uma vez, que é possível recuperar esse país, que é possível o povo ganhar melhor, é possível a família viver em harmonia, é possível a gente diminuir a violência contra a mulher, é possível a gente diminuir a criminalidade. Aliás, você não perguntou, mas eu vou te falar. A semana que vem eu tenho uma reunião com o Lewandowski para discutir a política de segurança pública. Qual será o papel do governo federal nessa discussão de segurança pública? Então eu estou tão feliz, eu estou tão otimista, eu estou tão para cima nesse momento histórico que eu digo todo dia, as coisas vão dar certo, porque os astros do universo estão se movimentando tudo favoravelmente ao Brasil. É isso que vai acontecer. Obrigado.